Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? E é isso mesmo que vocês leram no título. Eu gravei sem querer a voz de Deus. Eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês uma experiência muito forte e inclusive bem sobrenatural que eu tive com Deus. Faz algum tempo que eu já venho amadurecendo a ideia de gravar conteúdos para o YouTube. Mas a minha intenção era gravar louvores, cantando louvores, até porque é algo que eu gosto muito. Só que eu percebi que depois que a gente aceita Jesus, Ele quer muito mais da gente. E a gente começa a sentir sede de fazer a vontade dEle, de fazer a obra dEle. E aí, como eu já estava com essa ideia na cabeça, Ele começou a usar pessoas, situações e confirmações. Muitas confirmações, viu? Que eu deveria fazer isso. Eu estou explicando tudo isso antes para que vocês entendam que quando Deus quer que a gente faça a obra dele, se você tem dúvidas como eu tinha, Ele mesmo vai te confirmar. O inimigo trabalha em nossas vidas dessa forma. Ele não quer que a gente faça a vontade do Pai. Ele quer que as pessoas continuem cegas e incrédulas, porque Ele não quer que as pessoas acreditem que Deus existe. E Ele existe. Ele não quer que a gente fale do amor de Deus, porque Ele sabe que Ele perde muitas almas. E como Ele não tem mais salvação, Ele quer que a gente vá junto. Essa experiência aconteceu numa tarde do dia 20 de fevereiro de 2020. Eu estava sozinha em casa e de repente começaram a surgir vários pensamentos negativos. Ou seja, eu comecei a sentir uma crise existencial. E esses pensamentos eram pensamentos de medo, tristeza, angústia. E aí eu comecei a chorar, e chorei bastante. Eu lembro que eu olhava para o teto e comecei a questionar Deus. E aí eu chorava e falava: meu Deus, qual o sentido da minha vida? Por que que o Senhor me trouxe ao mundo? O que é que o Senhor quer de mim? Meu Deus, a minha vida não tem sentido. E eu olhava assim para cima do meu quarto e comecei a chorar, angustiada. E eu gritava, chorava igual criança. Perguntava: Deus, qual é o sentido da minha vida? Por que que o Senhor me deu a vida? Para que que o Senhor me trouxe ao mundo? Deus, o Senhor me deu a vida e eu não sei viver. Foi em vão o Senhor ter me dado a vida, porque eu não sei viver. E aí eu dizia: meu Deus, eu estou me sentindo perdida, eu estou me sentindo sem rumo, eu não consigo fazer a Tua vontade, eu não consigo entender por que que eu estou aqui. A minha vida não tem sentido. E se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E aí eu dizia: Deus, eu não sinto vontade de me matar. Eu tô chorando aqui, eu tô sofrendo, mas eu não passa pela minha cabeça tirar a minha vida. Mas eu não gostaria de ter nascido. E eu gritava, chorava: me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu preciso ter ajuda. Me ouve, Pai, me ouve, Pai. E aí eu me lembrei daquela passagem bíblica das ovelhas. E aí eu falava: Deus, a palavra do Senhor diz que se o Senhor tiver 100 ovelhas e uma ovelha se perder, o Senhor deixa as 99 para ir atrás da ovelha perdida. E aí eu lembro que eu falava: Deus, eu sou essa ovelha perdida. Vem me resgatar, porque eu não consigo. Eu não consigo achar o caminho, eu não consigo mais sair do lugar. Me resgata, me ajuda. E eu ficava: Pai, eu sou a ovelha perdida, eu sou a ovelha que está sem rumo, a ovelha que não sabe o caminho de volta. Vem me resgatar, me ajuda. Eu não posso contar com ninguém, só com o Senhor. Só o Senhor sabe das minhas angústias, só o Senhor sabe dos meus medos, só o Senhor sabe dos meus pensamentos, da minha vida. Então vem me socorrer.
Não me deixe aqui, Pai. Não me deixa. Dá um sentido para a minha vida. Me mostra o que eu devo fazer. Se tem um propósito na minha vida, me mostra. Se tem um chamado na minha vida, me mostra. Mas me ajuda, que eu não consigo mais. Depois de chorar bastante, de buscar a Deus, aquela dor foi passando e eu comecei a me acalmar. E aí do nada veio na minha cabeça um pensamento: vou cantar pra ti, Senhor. E aí eu lembro que eu levantei, fechei a porta do quarto, desliguei o ventilador, deitei na cama, coloquei o fone de ouvido e abri o aplicativo do karaokê. E a primeira música que apareceu no celular, eu já cliquei pra cantar ela. E qual era a música? Deus Proverá, de Gabriela Gomes. E aí, eu não sei se vocês conhecem esses aplicativos de karaokê. Geralmente tem como você cantar sozinho ou tem como você cantar junto com outra pessoa. E aí essa música que apareceu, uma menina já tinha cantado a primeira parte e eu fui cantar a segunda parte. Ou seja, a parte dela que ela cantou já estava gravada. Eu só ia gravar cantando a minha parte, a segunda parte no caso, né? E eu não conhecia essa música ainda. Eu já tinha ouvido algumas vezes, mas não conhecia bem a letra dela. E aí quando eu tava cantando, eu cantei ela bem fora do ritmo. E aí era eu cantando e pensando: quando eu terminar de cantar eu vou excluir, que eu não vou salvar isso não. Tá horrível. Aí, quando eu terminei de cantar, aquele pensamento na cabeça: ouve a música? Eu fui ouvir antes de apagar. Então, quando eu fui ouvir, eu deitada ouvindo, e aí eu escutei uma voz por trás da minha. E não era uma voz falada igual eu tô falando aqui com vocês, era uma voz que sussurrava. E essa voz começou a falar algumas coisas. É bem na parte que eu começo a cantar: olho para o alto, então vem o socorro, sim. Nesse momento, essa voz está sussurrando por trás da minha. E quando eu falo, Deus proverá, a voz fala, Amanda. E como eu estava falando para vocês entenderem como é de Deus. Porque eu ia apagar, não apaguei. Eu fui ouvir e eu escutei de primeira. Amanda, eu voltei, ouvi de novo. Ouvi mais nitidamente ainda. Voltei mais nitidamente ainda. E aí na hora eu não tive nenhuma dúvida. No meu pensamento veio: Jesus falou comigo. Jesus, essa é a voz de Jesus. Aí eu voltava e escutava. É maravilhoso, gente. A sensação que eu senti, a alegria que eu senti, é inexplicável. Eu vou colocar esse áudio aqui para vocês ouvirem. Mas antes de colocar, eu quero contar outra coisinha a vocês que aconteceu 2 dias antes de eu gravar esse vídeo. Eu estava deitada já para dormir, era de noite, e eu resolvi escutar a música completa. Coloquei o fone de ouvido e fui escutar a música completa, a música que eu tinha cantado com a menina. E eu percebi que todas as vezes que era a minha parte de cantar, uma voz por trás falava alguma coisa. Só que muitas vezes não dá para entender. A menina cantava, silêncio total. Quando eu cantava, uma voz sempre surgia. E aí eu escutei mais coisas e entendi mais coisas. Eu vou colocar aqui para vocês também.
Até então, o vídeo seria somente com a voz chamando o meu nome. E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Prestem bem atenção. Se vocês estiverem em um lugar com muito barulho, vocês não vão conseguir ouvir. Vocês têm que estar em um lugar bem silencioso para ouvir melhor. Na música completa, o que eu consegui entender agora foram 3 áudios. O primeiro é uma voz de um homem gritando: Deus! E minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. O segundo é uma voz diferente da primeira. Também é uma voz masculina, porém é uma voz que sussurra. E é nesse segundo áudio que ele fala o meu nome. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. E o terceiro áudio é uma voz, aliás, eu acho que mais de uma voz, que gritam sem parar. Aleluia, 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 aleluia. Gente, é inacreditável, mas é verdade. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Eu acho que aquele momento que eu passei só confirmou o que já tem na palavra de Deus, que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus está voltando, e se você está assistindo esse vídeo, não é por acaso. Cada dia de sua vida é uma oportunidade que Ele está te dando de te tirar desse mundo de ilusões, de prazeres temporários e de falsa felicidade. Ele quer te resgatar também. Ele quer preencher esse vazio que existe em você. Ele quer te salvar. Ele te ouve. Ele te ama. Ele te perdoa. E Ele quer te dar uma nova vida, assim como Ele me deu. A única coisa que você precisa fazer é permitir que Deus entre na sua vida.
Então, se você chegou até aqui, eu te peço que você curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama. E se você deseja acompanhar os próximos conteúdos que eu vou postar aqui, se inscreve no canal e clica no sininho que tem do lado, porque toda vez que eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado aí no seu celular, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma essa experiência tenha fortalecido a fé de vocês. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês e quem quiser me acompanhar diariamente é só me seguir lá. Um beijo, fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus.